E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria ter você aqui com a gente para mais um mergulho profundo no The Deep Dive. Mergulho profundo. A gente pega um tema super bacana, a gente vai, sabe, destrincha tudo para você sair daqui craque no assunto. É isso aí. E hoje a gente vai se aventurar pelo mundo da fé. Vamos analisar um vídeo muito interessante chamado Uma Luz que Nunca se Apaga. Uma luz que nunca se apaga. Isso. Do pastor Maurício Salles, da Igreja Memorial Batista de Brasília. Legal. A ideia é a gente entender a história principal que ele conta nesse vídeo e as mensagens por trás dela, né? O que ele quer passar pra gente. Exatamente. E aí? Preparada para essa jornada? Com certeza, ansiosa. Já de cara a gente vê que o vídeo tem um clima bem acolhedor, né? O pastor já chega dando boas-vindas para todo mundo falando da alegria de estar ali junto com a comunidade, como uma família. Verdade, né? Uma família na casa de Deus. É. E logo no comecinho ele faz uma oração muito bonita pedindo força e direção para a semana, sabe? E ele também celebra a participação das crianças no louvor. Isso é muito legal, né? Mostra que a fé é para todo mundo, independente da idade. Com certeza. E isso já nos dá uma dica importante, né? A ênfase na família e no propósito daquele encontro, sabe? Não é só uma reunião qualquer, é um momento dedicado à fé para todo mundo ali. É um momento especial. E depois dessa abertura tão acolhedora, ele parte com uma história bíblica muito conhecida, mas que sempre impressiona. É a história de Josué, no capítulo 10, versículos 12 a 14, sobre o dia em que o sol parou. Uau! Que história! Mas é. E para entender a força desse acontecimento, é importante a gente lembrar o contexto, né? Israel estava lá no meio da campanha para conquistar a Terra Prometida, e essa batalha contra os amorreus era decisiva. Sim. E a Bíblia deixa claro que Deus estava do lado deles nessa missão, né? E no meio da batalha, quando o tempo estava acabando e a vitória estava em risco, Josué faz um pedido inusitado para Deus. Ele pede para Deus parar o sol e a lua. Olha só. Imagina essa cena. Ele pede para o sol parar sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Ajalon. E sabe o que é mais legal? O texto bíblico fala que o sol parou de verdade e a lua também. Até que o povo de Israel derrotasse os inimigos. É incrível, né? A Bíblia até diz que nunca existiu um dia como aquele, nem antes, nem depois em que Deus atendeu ao pedido de um homem dessa forma. Que poder. É. Poder. E logo em seguida a gente vê uma outra história bem curiosa que serve como um contraste interessante. A história dos Gibeonitas. Ah, sim. Os Gibeonitas. Bebeu. Gibeão era uma cidade super forte e bem organizada, sabe? Que- Mas quando eles ouviram falar da chegada de Israel e das vitórias que eles já tinham conquistado, bateu medo, né? Claro. Imagina o desespero deles. Eles sabiam do poder de Israel e o que tinha acontecido com essa cidade. Então, com medo, eles bolaram um plano para escapar da derrota. E que plano, hein? É. Eles se vestiram com roupas velhas e fingiram ter vindo de uma terra muito distante para enganar os israelitas. Fizeram de tudo para parecer humildes e cansados. Coitados. Você sabe o que aconteceu? Deu certo. Deu. Os israelitas acabaram fazendo um acordo de paz com eles sem consultar Deus antes. Ah, não, que eu? Pois é. É sempre importante a gente buscar a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão, né? Com certeza. E no caso deles, 3 dias depois, a verdade veio à tona e os israelitas descobriram a farsa. Eita. Imagina a decepção. E aí a gente chega num ponto crucial da história. A reação dos amorreus. É verdade. Quando eles souberam que Gibeão tinha se aliado a Israel, ficaram apavorados. É claro. Gibeão era uma cidade estratégica. Perder Gibeão pro lado de Israel era um perigo. Era. E foi aí que 5 reis amorreus se juntaram para atacar Israel. E os gibeonitas pediram socorro para Josué, que foi correndo ajudar, né? Ele tinha feito um acordo e ia cumprir. E mais uma vez a gente vê Deus agindo em favor do seu povo de uma forma impressionante. Que forma. Deus mandou uma tempestade de granizo. Nossa. Imagina a força daquela tempestade. A Bíblia diz que muitos soldados amorreus morreram atingidos pelas pedras do que pelas espadas dos israelitas. Caramba. O sinal claro da ajuda divina. Que poder. E é nesse clima de batalha tensa que acontece o episódio famoso da oração de Josué pedindo para Deus parar o sol e a lua. Com a batalha ainda rolando e o dia chegando ao fim, Josué pede mais tempo para Deus para garantir a vitória total. É verdade. Como o pastor bem explica no vídeo, existem várias interpretações sobre esse evento, mas o importante é que, de alguma forma extraordinária, o dia foi prolongado para que Israel vencesse. Isso mostra como a fé de Josué era poderosa, né? E como Deus honra a fé do seu povo. E é nesse ponto que o pastor faz uma ligação muito interessante entre essa história do Antigo Testamento e Jesus. Que legal. Ele cita um versículo de João 8,12, onde Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Uau.
Que frase poderosa. Né? E a mensagem aqui é que hoje a gente não precisa mais que o sol pare, literalmente, porque Jesus é essa luz que nunca se apaga. É verdade. A luz de Jesus está sempre com a gente. Sempre. E essa luz está disponível para todos que creem. E a vida, a morte e a ressurreição de Jesus são a base dessa luz eterna que ilumina o nosso caminho. Exatamente. Jesus veio ao mundo para nos guiar, para nos dar uma vida plena e eterna. E o pastor também fala do Espírito Santo, né? Essa presença divina que Jesus nos enviou. Sim, através do Espírito Santo, a luz de Deus pode habitar dentro de cada um de nós. É a luz interior que transforma a gente por dentro. É isso aí. Mas ele também deixa claro que para essa luz brilhar de verdade, a gente precisa tomar uma decisão. Qual a decisão? Uma decisão pessoal de fé e declarar essa fé publicamente. Não basta só sentir a luz dentro da gente. É preciso deixar ela brilhar para o mundo. E ele faz um paralelo interessante entre a vitória de Israel sobre os inimigos e a vida eterna que Jesus oferece. Sim. A proposta de Deus para a gente hoje é muito maior do que uma vitória terrena. É uma transformação completa que muda a gente por dentro e por fora. E essa transformação se estende para nossa família, para os nossos relacionamentos. É verdade. Sabe o que é mais legal? Deus está mais preocupado com o nosso presente e o nosso futuro do que com os nossos erros do passado. Ele usa o exemplo dos israelitas, que foram enganados pelos gibeonitas, para mostrar que a gente pode aprender com os erros e seguir em frente. Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance. E o pastor volta a falar do milagre do sol para reforçar que Deus cumpre as suas promessas. Assim como ele agiu de forma extraordinária lá atrás, ele continua agindo na nossa vida hoje. E as promessas que ele fez no passado se estendem para a gente que crê em Jesus. Quais promessas? A promessa da vida eterna, da recompensa celestial de um lugar onde não existe dor nem sofrimento. É maravilha. E aí chegamos no momento do apelo final do vídeo. O pastor convida todo mundo a tomar uma decisão de fé. É mesmo? Ele fala, quem quer ter essa luz que nunca se apaga? Quem quer uma mudança real na vida, na família, no trabalho? É um chamado para todos, independente da idade. É um convite para a gente se entregar de coração para Jesus. E ele também fala da importância do apoio da igreja, né? Sim, a igreja está ali para nos acolher, para nos ajudar nessa caminhada. É isso aí. E o vídeo termina com uma oração final e uma bênção. É verdade. Uma oração linda onde ele agradece a Deus pela fé das pessoas que decidiram seguir Jesus. Ele pede a Deus para transformar a vida delas, porque essa decisão tem um impacto positivo não só nelas, mas também nas suas famílias. E ele fala da importância de continuar aprendendo e compartilhando a mensagem de Deus, né? Sim. De sermos exemplos de luz para o mundo. E ele também destaca a importância da comunidade da igreja. De estarmos unidos como irmãos na fé. De termos respeito uns pelos outros. Dos mais novos aos mais velhos. E a bênção final se estende a todos que estavam ali presentes e também para quem estava assistindo o vídeo pela internet. É uma mensagem de esperança, de novo começo. Exatamente, uma mensagem poderosa. E ali, depois dessa análise, tudo que a gente pode concluir. A mensagem central do vídeo é essa. A luz de Jesus que nunca se apaga está disponível para todo mundo. É isso aí. E essa luz é muito mais poderosa do que o milagre do sol que aconteceu na época de Josué. Porque ela nos oferece uma eternidade de esperança e de vida ao lado de Deus. E aí fica a pergunta para você que está nos ouvindo. O que essa luz eterna significa para você? O que você está esperando para deixar essa luz iluminar a sua vida? Essa é a nossa reflexão de hoje. Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa. Valeu por mergulhar com a gente